16 de dezembro de 2009. 4 horas de tiroteio incessante ecoaram por Cuernavaca enquanto as forças especiais mexicanas cercavam seu alvo mais perigoso. O desfecho deixaria o chefão das drogas, Arturo Beltrán Leiva, morto, desencadeando uma luta sangrenta pelo poder que alteraria para sempre o cenário criminoso do México. Foi assim que cada chefão de cartel conhecido morreu. Tranquila, mija, ya viene el helicóptero por ti. Ya viene el helicóptero. Tranquila, hija, tranquila. Vas a estar bien. Trata de aguantar, ¿eh? 10 de janeiro de 2020. A poeira de La Bocanada subia enquanto uma mulher conhecida como La Catrina jazia gravemente ferida, com sangue jorrando de seu pescoço, enquanto as forças policiais corriam para salvar sua vida. Esta é a história de Maria Guadalupe Lopes Esquivel, a infame dama da morte do CJNG e a rainha das redes sociais, cuja ascensão e queda chocaram o México. Com apenas 21 anos, Maria Guadalupe Lopes Esquivel já detinha o título de chefe local do CJNG, o poderoso cartel Jalisco Nueva Generación, na região de Tierra Caliente, no México. Seu apelido, tirado do icônico esqueleto do Dia dos Mortos, refletia tanto sua ascensão na hierarquia do cartel, quanto sua obsessão pela fama nas redes sociais. Mas sua história não começou na violência. Ela vinha de uma família respeitável em Michoacán. Tudo mudou em 2017, quando ela conheceu e se apaixonou por um executor do cartel, conhecido como M2. Seduzida pelo estilo de vida narco, ela abandonou sua vida antiga e mergulhou de cabeça nas operações do cartel com a equipe de M2. Apesar de sua juventude e gênero, La Catrina rapidamente se mostrou implacável o suficiente para o CJNG. Ela comandava seu próprio grupo de assassinos, chefiava esquemas de extorsão e coordenava sequestros. Mas foi sua presença nas redes sociais, glorificando a vida no cartel, que a tornou infame. Suas postagens no Instagram ostentavam armas, luxo e poder, construindo um público perigoso que acabaria contribuindo para sua queda. No final de 2019, a célula de La Catrina lançou um ataque ousado contra a polícia em Michoacán, matando 13 oficiais. A brutalidade chocou até observadores experientes, uma mensagem clara de que o CJNG não toleraria interferências, mas isso também colocou um alvo ainda maior nas costas de La Catrina. As forças da lei não recuaram. Tropas mexicanas e a polícia estadual começaram a rastrear sua equipe implacavelmente, usando vigilância e informantes para localizar seus movimentos. 10 de janeiro de 2020, as autoridades finalmente cercaram um esconderijo do cartel em La Bocanada, Tepalcatepec. A operação irrompeu em uma batalha armada feroz. La Catrina foi atingida, com uma bala atravessando seu pescoço. Enquanto sua equipe se dispersava, ela desabou ao lado de um muro, com o sangue se acumulando na poeira. Um vídeo da cena mostra soldados tentando desesperadamente mantê-la viva, garantindo que a ajuda estava chegando. Tranquila, mija, ya viene el helicóptero por ti. Ya viene el helicóptero. Tranquila, hija, tranquila. Vas a estar bien. Trata de aguantar, ¿eh? Mas mesmo enquanto trabalhavam para salvá-la, 6 membros do cartel foram capturados na operação. Entre os detidos, os relatos foram conflitantes sobre se seu namorado, M2, estava entre eles. Alguns dizem que ele escapou, outros afirmam que foi pego. La Catrina foi colocada em um helicóptero, com seu destino por um fio. Apesar da pressa para salvá-la, ela morreu devido aos ferimentos no hospital. Seus últimos momentos, capturados em vídeo, tornaram-se uma sensação viral, um contraste gritante com sua famosa persona do Instagram. A morte de La Catrina marcou o fim de uma ascensão breve, mas espetacular no mundo dos cartéis. Sua fama nas redes sociais a tornou um símbolo da nova geração de narco-celebridades, jovens, audaciosos e viciados na notoriedade online. As autoridades apreenderam as armas de sua célula e exibiram os pistoleiros capturados, enviando uma mensagem clara para outros que pudessem seguir seu caminho. Sua morte também trouxe à tona o papel crescente das mulheres na liderança dos cartéis. Embora raras, chefas como Griselda Blanco na Colômbia e agora La Catrina mostraram que o gênero oferece pouca proteção no mundo violento do crime organizado. O capítulo final da história de La Catrina não se desenrolou em batalha, mas em um vídeo viral assistido por milhões. Sua imagem cuidadosamente construída como a Rainha da Morte do CJNG foi despedaçada em seus momentos finais e desesperados, sangrando e indefesa, confortada pelas mesmas forças que ela passou anos combatendo. Sua tatuagem distinta, La Catrina tatuada em sua coxa, tornou-se um identificador macabro na morte.
Se você acha que a queda de La Catrina foi dramática, espere até ver como um homem possivelmente intitulado o maior chefe de cartel da história finalmente encontrou seu fim, da maneira mais inesperada. The killing of Colombian drug lord Pablo Escobar is sending a tougher message. At least that is the hope of Colombian and U.S. officials. Mr. Escobar was gunned down yesterday, and Colombian authorities say its message to other drug lords is to surrender or you will be killed. 2 de dezembro de 1993. Medellín, Colômbia. A caçada a Pablo Escobar chegou a um fim mortal. Cercado pelas forças especiais colombianas, Escobar tentou fugir por um telhado, mas as balas o encontraram primeiro. Pablo Escobar, o chefão do cartel de Medellín, era mais do que apenas um senhor das drogas implacável. Para milhares em sua cidade natal, ele era um herói, uma figura de Robin Hood, cuja sombra pairava imensa sobre a violenta guerra às drogas da Colômbia. Por anos, Escobar governou com terror e charme, orquestrando atentados, assassinatos e inundações de cocaína que remodelaram o comércio global de drogas. Mas no final de 1993, o cerco estava se fechando, seu império estava desmoronando, seus inimigos se multiplicando. Sua queda resultou de um único telefonema descuidado em seu 44º aniversário. As autoridades rastrearam sua voz usando tecnologia fornecida pelos Estados Unidos, um avanço que localizou seu esconderijo exato em um bairro de classe média de Medellín. It was a careless telephone call to his wife and 2 children on his 44th birthday that betrayed his hiding place. Escobar foi pego de surpresa. Enquanto o bloco de busca de elite invadia a casa, ele fez uma corrida desesperada pelos telhados, mas ele foi baleado várias vezes, no tronco, nos pés e finalmente na cabeça. An elite Colombian police unit killed Pablo Escobar in a shootout, cornering him here in this house where he had been hiding in the city of Medellín. Police found Escobar. A história oficial diz que foi um tiroteio, mas teorias da conspiração ainda circulam sobre quem deu o tiro fatal, se foi o próprio Escobar, um sniper de grupos rivais ou as forças colombianas que o cercavam. Sua morte causou ondas de choque pela Colômbia e além. Autoridades chamaram isso de uma vitória massiva contra o tráfico de drogas, sinalizando o fim de um capítulo violento. Mas especialistas alertaram que isso não pararia o comércio de cocaína. Outros cartéis estavam prontos para preencher o vazio. Drug trade. This killing is the biggest single blow to international drug trafficking in a decade. But it does not mean that fewer drugs will find their way onto the streets of Britain and America. O funeral de Escobar tornou-se uma cena de caos e luto. 25 mil pessoas compareceram, muitos moradores pobres que se lembravam dos favores que ele havia feito por eles. Foram necessários soldados para manter a ordem, enquanto seu legado complexo dividia uma cidade que ainda lutava com as cicatrizes da guerra às drogas. Sua morte marcou o colapso do reinado do cartel de Medellín, mas preparou o cenário para a ascensão do cartel de Cali e outras organizações criminosas. Mais do que um chefão perdido, foi um lembrete severo de que a guerra às drogas continuaria, em novas formas, com novos jogadores. Mas no momento em que o corpo sem vida de Escobar atingiu aquele telhado, a era de El Patrón acabou. It is really a major victory, not only from a practical but also from a symbolic point of view, because Escobar was the symbol of violence, of corruption, of murders for the past years. No entanto, como disse um correspondente, o rei pode estar morto, mas o comércio de cocaína não estava. A morte de Pablo Escobar pode ter sido brutal e inesperada, mas a morte do próximo chefe de cartel da nossa lista também foi. The shootout between Mexican special forces and a small army of heavily armed drug gangsters ricocheted through the streets of Cuernavaca, 16 de dezembro de 2009. 4 horas de tiroteio implacável ecoaram por Cuernavaca, enquanto as forças especiais mexicanas cercavam seu alvo mais perigoso. Esta não foi apenas mais uma apreensão de drogas. Foi o momento em que o governo mexicano confrontou um de seus inimigos mais implacáveis. Arturo Beltrán Leiva, conhecido como o chefe dos chefes, construiu um império através da violência, traição e pura força de vontade. Arturo não nasceu no poder, ele o tomou. Criado na pobreza ao lado de seus irmãos, ele subiu na vida de executor de rua até se tornar o chefão do cartel. Eles começaram como pistoleiros de aluguel para Joaquim El Chapo Guzmán, mas a ambição não conhece lealdade neste mundo. Quando seu irmão Alfredo foi preso em 2008,
Arturo culpou El Chapo, iniciando uma guerra que remodelaria o cenário criminoso do México. A organização Beltrán Leiva tornou-se mais violenta após a separação. Eles se alinharam com os Los Zetas, trazendo táticas militares e brutalidade para suas operações. Arturo tornou-se infame por demonstrações grotescas de poder. Seus inimigos não apenas desapareciam, eles serviam de aviso para os outros. Decapitações, execuções públicas e mensagens horripilantes tornaram-se suas marcas registradas. O Império de Arturo controlava quase um terço do mercado de cocaína dos Estados Unidos, inundando as cidades com drogas e violência. Sua organização movimentava bilhões em dinheiro vivo a cada ano, dinheiro que comprava políticos, policiais e qualquer outra pessoa que estivesse em seu caminho. Mas o verdadeiro poder de Arturo vinha do medo. Ele governava através do terror, fazendo de qualquer um que o desafiasse um exemplo. Only way the government of Mexico City can take on. O presidente Felipe Calderón tornou isso pessoal. Mobilizando 45 mil soldados, ele lançou uma guerra total contra os cartéis. Mas Arturo estava sempre um passo à frente, vivendo abertamente em Cuernavaca, sob a proteção de autoridades corruptas. Os militares não podiam confiar nem em suas próprias patentes. Apenas as forças especiais da Marinha foram consideradas limpas o suficiente para a operação. O confronto final veio de repente. 200 homens das forças especiais cercaram seu luxuoso complexo de apartamentos. A batalha durou mais de 2 horas. Arturo e seus homens lutaram desesperadamente, lançando granadas e usando cada arma à sua disposição. Mas a Marinha apertou o cerco, andar por andar. Quando a fumaça baixou, Arturo jazia morto entre seus homens. A cena era de caos, buracos de bala por toda a parte, vidro estilhaçado e os restos de um império outrora poderoso. Mas a vitória teve um custo. 3 marinheiros ficaram feridos, e a violência só aumentaria a partir dali. O vácuo de poder foi imediato. More people will take his place and those places will be filled up very quickly. Como os especialistas previram, a violência explodiu em todo o México. Tenentes lutaram pelo controle, cada um tentando esculpir seu próprio império a partir das ruínas. O nome Beltrán Leiva sobreviveu, mas a organização se fragmentou em grupos menores e mais violentos. A morte de Arturo marcou um ponto de virada. O governo provou que poderia derrubar até mesmo os líderes de cartel mais poderosos. Mas o custo foi alto. Milhares de outras pessoas morreriam nas lutas pelo poder que se seguiram. A guerra às drogas havia conquistado um de seus maiores prêmios, mas a violência estava longe de acabar. Quando a escuridão caiu sobre Cuernavaca naquela noite, a mensagem era clara. Ninguém, nem mesmo o chefe dos chefes, é intocável. E se você achou isso intenso, espere até ver o que aconteceu quando os fuzileiros navais mexicanos miraram no próximo grande líder de cartel. Mexico's Navy says it's confident it has killed one of the country's top drug lords. Heriberto Lascano, the head of the Zetas cartel, is believed to have been shot during a gun battle with Marines on Monday. 7 de outubro de 2012, fuzileiros navais mexicanos lançaram uma operação mortal no estado de Coahuila, visando uma das figuras mais temidas da guerra, as drogas no México, Heriberto Lascano. O que aconteceu a seguir abalaria o submundo, mas também geraria uma nuvem de mistério. Heriberto Lascano, um dia um soldado de elite que se tornou um chefe de cartel implacável, liderava os Los Zetas, o cartel infame por suas táticas brutais e decapitações que aterrorizaram regiões inteiras. Conhecido como El Verdugo, ou o Carrasco, Lascano não era um criminoso comum. Ele transformou os Los Zetas de um bando de desertores militares em um exército impiedoso de assassinos, controlando vastas rotas de drogas e espalhando violência do México até a América Central. Sob seu comando, os Los Zetas mudaram a cara do crime organizado. Em vez de apenas contrabandear drogas, eles comandavam sequestros, extorsões e assassinatos em massa. Sua marca registrada: exibir publicamente as cabeças de rivais, enviando uma mensagem assustadora para qualquer um que ousasse cruzá-los. Lascano mantinha um perfil discreto, evitando o estilo de vida ostentoso de alguns chefes de cartel. Mas sua reputação de brutalidade era conhecida em toda a parte. O governo dos Estados Unidos chegou a colocar uma recompensa de $5 milhões por sua cabeça. O México adicionou outros 2,3 milhões. Pegá-lo era a prioridade máxima. Por anos, Lascano pareceu intocável, mas as tensões dentro dos Los Zetas cresceram, assim como a pressão do governo. A operação da Marinha Mexicana foi um movimento ousado para finalmente derrubar o homem, por trás de alguns dos crimes mais sangrentos do país. O tiroteio foi intenso. Depois que a poeira baixou, a Marinha afirmou que 2 homens morreram, e acreditava-se que um deles era Lascano. Confirmation, the Navy says they carried out preliminary results
preliminary forensic reports, they're not really saying what that means, but there are already local reports here that they no longer have the body, actually. Mas a história não terminou aí. O mistério se aprofundou, lançando dúvidas sobre se El Lasca estava realmente morto. Essa incerteza causou agitação. O governo queria uma vitória após anos de violência implacável que ceifou mais de 60 mil vidas. Mas sem o corpo, ou provas claras, muitos se perguntaram se esta era outra vitória falsa. Enquanto isso, a repressão continuava. Outro líder dos Zetas, ligado ao massacre horrível de 72 migrantes, foi preso apenas algumas horas antes de a notícia sobre Lascano ser divulgada, mostrando a pressão incansável do governo contra o cartel. A morte, ou possível morte, de Lascano deixou um perigoso vácuo de poder. Rivalidades dentro do cartel se acenderam, especialmente entre Lascano e seu vice, Miguel Trevinho, conhecido como Z40. Sem um líder forte, os Zetas corriam o risco de entrar em conflitos ainda mais sangrentos enquanto os tenentes lutavam pelo controle. A morte de El Lasca marcou um ponto de virada na guerra às drogas no México, mas também sinalizou mais caos à frente, enquanto as violentas guerras por território ameaçavam se intensificar. A operação ousada naquela noite não visava apenas matar um homem. O objetivo era enviar uma mensagem de que mesmo os chefes de cartel mais brutais e discretos eram vulneráveis. No entanto, a incerteza sobre o destino de Lascano deixou todos em dúvida. Se esse foi um caso curioso, o próximo vai explodir sua mente. Neste próximo caso, vemos o fim de um chefe de cartel que morreu 2 vezes. This time it's for real, Mexican authorities say. They have killed Nazario Moreno, one of Mexico's most notorious drug lords and leader of the criminal organization known as the Knights Templar. 9 de março de 2014. Autoridades mexicanas estão diante de uma multidão de câmeras segurando provas forenses. Desta vez, eles afirmam que a morte é real. Nazario Moreno, o infame El Chayo, líder do cartel dos Cavaleiros Templários, finalmente havia sido derrubado, depois de já ter sido declarado morto uma vez antes. Mas como tudo isso aconteceu? Moreno, também conhecido como o Mais Louco, primeiro subiu ao poder em Michoacán através do grupo La Família Michoacana. Seu cartel impunha um código moral distorcido enquanto traficava metanfetamina, extorquia empresas e executava rivais. Mas em dezembro de 2010, o governo anunciou a morte de Moreno, sem nunca apresentar um corpo. Por anos, rumores circularam de que ele ainda estava vivo, e sua lenda só crescia. O mito de Moreno tornou-se tão poderoso que santuários surgiram por toda Michoacán. Many in Michoacán believed he was alive, and many of those who didn't prayed to him as a saint. Eles acreditavam que ele os protegia do além, ou talvez apenas de seu esconderijo. O cartel dos Cavaleiros Templários adotou símbolos medievais, apresentando-se como protetores enquanto aterrorizavam a região. Enquanto isso, grupos de vigilantes se formaram, cansados das falhas do governo em conter a violência dos cartéis. Sob o comando de Moreno, os Cavaleiros Templários exerciam um poder brutal: execuções, decapitações, tráfico de drogas e extorsão generalizada. Eles afirmavam defender o povo enquanto sugavam todos os recursos das comunidades. À medida que seu controle aumentava, grupos de autodefesa, civis armados, levantaram-se contra o reinado de terror do cartel. Em 2013, o movimento de vigilantes se acelerou. Líderes como Hipólito Mora exigiram justiça publicamente, organizando uma resistência armada para expulsar os Cavaleiros Templários. Hipólito Mora is a leader of a group of vigilantes who rose against the Knights Templar last year, driving them away from the town of Felipe Carrillo Puerto. He says their motives had nothing to do with the medieval Knights Templar. O governo, envergonhado por sua falha anterior, renovou a caçada a Moreno. Apesar de sua suposta morte, todos os líderes vigilantes insistiam que ele estava vivo, e ainda dando as cartas. Enquanto isso, a ausência do governo federal forçou cidadãos comuns ao combate. Grupos armados patrulhavam estradas, montavam postos de controle e confiscavam bens do cartel. Conforme os vigilantes se aproximavam dos redutos do cartel, a pressão aumentava. No início de 2014, os dias de fuga de Moreno estavam contados. 8 de março de 2014, o 44º aniversário de Moreno. Forças federais o rastrearam até uma área remota perto de Apatzingán. Quando pediram sua rendição, ele abriu fogo. O revide foi fatal, encerrando finalmente o reinado de El Chayo. Desta vez, as autoridades tinham um corpo e impressões digitais, prova concreta para apagar anos de dúvida. This time, however, officials say they confirmed Moreno's identity using fingerprints. They also say they're in possession of... O governo, escaldado por seu erro anterior, tomou medidas extras para provar que esta morte era real.
testes de DNA confirmariam ainda mais o fim do líder dos Cavaleiros Templários. Quando a poeira baixou, uma coisa ficou clara: Nazário Moreno finalmente encontrou seu fim. Mas a luta pelo controle em Michoacán estava longe de acabar. A confiança dos vigilantes no governo permanecia frágil e o legado do cartel ainda assombrava a região. A história de El Chayo, o senhor das drogas que morreu 2 vezes, tornou-se um conto dramático no México e no mundo dos cartéis. Mas se você acha que um chefe de cartel morto 2 vezes é incomum, espere até ver o que acontece com o próximo. The atmosphere appeared tense as Mexican soldiers moved into position Thursday in the western city of Guadalajara. They were going after a top leader of the Sinaloa cartel. 29 de julho de 2010. O luxo tranquilo de Guadalajara foi despedaçado pelo som inconfundível de helicópteros militares. Soldados moviam-se com determinação. Esta não era uma operação de rotina. Eles estavam cercando uma das figuras mais poderosas do mundo das drogas, Ignacio Nacho Coronel. Coronel era mais do que apenas outro traficante. Ele era o número 3 na facção de drogas mais poderosa do México, o cartel de Sinaloa. Um associado próximo de Joaquín El Chapo Guzmán, Coronel controlava rotas de tráfico em 3 estados mexicanos. Sua especialidade? Metanfetamina, produzida em laboratórios clandestinos massivos e contrabandeada para os Estados Unidos. O alcance de seu império era impressionante, com operações que se estendiam da costa do Pacífico no México até as cidades americanas. Por anos, Coronel manteve um perfil público discreto. Registros oficiais mostravam pouco sobre sua vida pessoal, idade, local de nascimento e até características físicas básicas estavam em branco em muitos documentos do governo. Mas as autoridades sabiam de uma coisa com certeza: ele era perigoso, rico e extremamente bem protegido. A operação começou com um avanço importante: a prisão de Francisco Quiñones Gastelum, o braço direito de Coronel. Quiñones era a única pessoa autorizada a acompanhar o senhor das drogas em sua mansão luxuosa. Sua captura confirmou o que as autoridades já suspeitavam. Coronel estava lá dentro, mas derrubar alguém da estatura de Coronel nunca seria fácil. Quando os soldados avançaram, encontraram uma resistência feroz. Coronel não ia se entregar sem lutar. O que aconteceu a seguir provou o quão longe ele estava disposto a ir para proteger seu império. Coronel abriu fogo contra os militares que avançavam. Helicópteros pairavam acima, enquanto a mansão se tornava um campo de batalha. No caos, um soldado foi morto e outro ficou ferido. During this operation, Nacho Coronel tried to avoid the action by attacking military personnel with gunfire, killing one soldier and wounding another. Responding to the attack, this cop... O desfecho foi imediato e brutal. Coronel, um dos homens mais procurados do México, jazia morto. Seu império, construído sobre o medo, a violência e as drogas, havia perdido seu arquiteto. O sucesso da operação foi inegável, mas o custo foi alto para ambos os lados. As autoridades americanas rapidamente confirmaram o que as mexicanas já sabiam: esta foi uma grande vitória na guerra às drogas. A morte de Coronel foi o golpe mais significativo contra as gangues de drogas do México desde uma grande operação em dezembro anterior. Também serviu a outro propósito: combater alegações persistentes de que o governo federal estava favorecendo o cartel de Sinaloa. O impacto foi muito além de apenas um cartel. A morte de Coronel visava enviar uma mensagem clara, não apenas para outros chefões das drogas, mas também para o público. Foi a prova de que mesmo os traficantes mais poderosos poderiam ser derrubados. Mas na complexa guerra às drogas no México, cada vitória traz consequências. O vácuo de poder deixado pela morte de Coronel desencadeou novos conflitos dentro do cartel de Sinaloa e em grupos rivais. A violência não parou, ela simplesmente mudou de lugar. Mas uma coisa era certa: o homem conhecido como El Nacho Coronel nunca mais planejaria outro carregamento, nunca mais ordenaria outro assassinato e nunca mais ameaçaria as forças da lei. Mas se você achou isso intenso, espere até ver como o homem que se estabeleceu como o maior rival de Pablo Escobar encontrou seu fim. Gilberto Rodrigues Orejuela não era o típico chefe de cartel. Conhecido como o enxadrista, ele era o cérebro por trás do Cartel de Cali, uma organização criminosa responsável por 80% da cocaína do mundo em meados dos anos 90. A ascensão de Orejuela não foi construída sobre a violência bruta. Em vez disso, ele usava cálculos metódicos e conexões políticas para superar tanto rivais quanto autoridades. No início dos anos 90, Orejuela
havia se estabelecido como o maior rival de Pablo Escobar. Enquanto o cartel de Medellín de Escobar governava através do medo e da brutalidade, Orejuela construía alianças, subornando políticos, infiltrando-se nas forças policiais e apresentando-se como um empresário legítimo. Sua rede de farmácias tornou-se uma fachada para um dos maiores impérios de drogas do mundo, escondendo sua verdadeira natureza sob uma máscara de respeitabilidade. Mas não se engane, Orejuela era tão implacável quanto qualquer outro chefe de cartel. Quando Escobar tornou-se poderoso demais, o cartel de Cali ajudou a financiar o grupo Los Pepes, o grupo de vigilantes que acabou derrubando o império de Medellín de Escobar. A abordagem calculista de Orejuela lhe rendeu tempo e influência, mas também criou inimigos poderosos tanto no submundo do crime quanto nas forças da lei. Sua queda começou em 1995, quando uma enorme operação de várias agências cercou sua casa de luxo em Cali. A polícia encontrou Orejuela escondido em um guarda-roupa, um fim apropriado para um homem que passou anos se escondendo atrás de negócios legítimos e conexões políticas. O que se seguiu foi um desmantelamento sistemático da liderança do cartel de Cali. Em um ano, 6 dos 7 principais chefes estavam mortos ou na prisão. A prisão de Orejuela marcou o começo do fim para a organização que um dia controlou o comércio mundial de cocaína, mas o enxadrista ainda tinha jogadas guardadas. Enquanto estava na prisão colombiana, Orejuela continuou a orquestrar operações, usando mensagens codificadas e subornos para manter o controle sobre seu império. Foi apenas em 2004 que ele foi finalmente extraditado para os Estados Unidos, um movimento que quebrou seu controle sobre o poder definitivamente. A justiça americana foi menos condescendente. Em 2006, Orejuela fez um acordo judicial, recebendo uma sentença de 30 anos por seus crimes. O homem que outrora controlava bilhões, agora enfrentava a lenta passagem do tempo atrás das grades. Com o passar dos anos, a idade e as doenças alcançaram o antigo chefão. Em 2021, Orejuela tinha 81 anos e lutava contra o câncer de próstata e cólon. Cali cartel co-founder Gilberto Rodriguez Orejuela is asking a Miami federal judge to allow him to return to his native Colombia and his family. The 81-year-old says he's suffering from prostate and colon. Mas o sistema de justiça lembrou-se de seus crimes. O homem responsável pelo contrabando de pelo menos 2 bilhões de dólares em cocaína para os Estados Unidos não encontraria misericórdia nos tribunais. Orejuela morreu em uma prisão federal na Carolina do Norte em 2 de junho de 2022, aos 83 anos. Sua morte marcou o fim da última era dos verdadeiros chefões na história dos cartéis colombianos. O enxadrista, que um dia controlou um império através de cálculos cuidadosos, finalmente sofreu um checkmate do tempo, da justiça e da própria história. Mas o mundo dos cartéis não acabou com a morte de Orejuela. Enquanto seu império desmoronava, novas estruturas de poder surgiam, preparando o cenário para a próxima geração de organizações criminosas. A história de como cada chefe de cartel encontrou seu fim continua com o último caso da nossa lista. 1º de outubro de 2014, autoridades mexicanas invadiram um restaurante de frutos do mar em San Miguel de Allende. Héctor Beltrán Leiva, o esquivo chefão do cartel, foi pego de surpresa. Seus dias de se esconder atrás da máscara de negociante de arte haviam acabado. Héctor Beltrán Leiva não era um chefe de cartel qualquer. Aos 56 anos, ele era o último dos notórios irmãos Beltrán Leiva a liderar seu poderoso império criminoso. Conhecido como o H, ele herdou o comando após seu irmão Arturo, que foi morto em 2009 durante um tiroteio mortal com a polícia. O cartel Beltrán Leiva controlava algumas das rotas de drogas mais lucrativas do México e tinha uma reputação brutal de violência e vingança. A história deles não era apenas sobre drogas. Os irmãos construíram uma vasta rede: extorsão, tráfico humano, extorsão organizada. O cartel Beltrán Leiva estava em toda parte. Eles chegaram a infiltrar-se em altos escalões das forças policiais e do governo. Mas seu maior conflito, que ganhou as manchetes, foi a guerra sangrenta contra o cartel de Sinaloa, liderado pelo infame Joaquín El Chapo Guzmán. Outrora aliados, a separação em 2008 iniciou uma guerra territorial cruel, que moldaria o tráfico de drogas no México por anos. Héctor vivia uma vida dupla, passando-se por negociante de arte e corretor de imóveis, mas a pressão estava aumentando. As forças mexicanas cercaram o alvo após anos de jogo de gato e rato. Sua prisão foi um grande feito,
sinalizando um golpe sério no cartel, mas a queda de Héctor foi apenas o começo. Transferido para uma prisão de segurança máxima, ele enfrentou acusações por tráfico de maconha, heroína, cocaína e metanfetaminas. Por anos, ele lutou para manter o poder atrás das grades, mas o desgaste foi excessivo. Então, em 18 de novembro de 2018, o inesperado aconteceu. Após apresentar fortes dores no peito, Héctor foi levado às pressas de sua cela para um hospital perto de Toluca. Apesar de todos os esforços da equipe médica, ele morreu de ataque cardíaco. O fim veio silenciosamente em uma cama de hospital, longe dos campos de batalha violentos onde ele um dia reinou. Sua morte marcou o colapso do último grande irmão na liderança do cartel. Os irmãos Alfredo e Carlos continuaram presos, mas com a partida de Héctor, o cartel que outrora aterrorizou regiões inteiras começou a desmoronar. Este foi o capítulo final para um dos chefões das drogas mais implacáveis do México. Mas enquanto o cartel Beltrán Leiva desaparecia, as violentas lutas pelo poder entre os cartéis apenas se intensificaram.